E recebendo pouco apoio do que a gente pode dizer do seu grupo político, né, Ronilson? Esse episódio da Zambelli, como ele tem sido entendido no nosso país? Ela que foi lá para a Itália, foragida, depois de ser condenada a 10 anos de prisão, num episódio que foi muito divulgado, né, que é justamente essa invasão ao sistema de justiça brasileira, usando um hacker, além também do episódio, né, de ela, e aí não tem a ver com esse caso, mas o episódio de ela também correr atrás, né, de um jornalista nas ruas de São Paulo, na véspera das eleições, mas ela recebe pouco apoio do seu grupo político, que é o grupo ligado a Bolsonaro, né, Ronilson? Desde o início, né, ela foi considerada quase que uma semi-responsável pela derrota do Bolsonaro por causa da cena, sobretudo dela atravessando a rua com a arma apontada para o jornalista, como você bem falou. E isso diz muito, né, sobre a fidelidade e o corporativismo desse grupo, a rapidez com que eles são capazes de dispensar nomes e quadros que deixam de ser interessantes, relevantes. A gente pode pensar na própria história da Débora, né? A heroína do presa pura e simplesmente por fazer uma escritura com batom, uma coisa tão simples, tão inocente, tão primitiva, né? Sem grandes prejuízos e completamente largada por esse grupo. A gente não ouve nenhum, a não ser trazer o nome da Débora para criar um alarde em torno da ditadura no Brasil. Você não tem nenhuma memória, nem você não tem nenhuma atualização sobre qualquer cuidado, qualquer apreço pela vida da Débora e sua situação atual. Ela se tornou uma personagem que já passou, essa página já virou. E Zambelli continua nesse mesmo ritmo, né? Ela foi largada por esse grupo político. De vez em quando o nome dela volta, se o caso interessa, né? No sentido de mostrar um enfrentamento ao Congresso, ao presidente do Congresso, a pauta da anistia e etc. Mas o fato é que ela foi esquecida. Ela não tem nenhum interesse mais para esse grupo bolsonarista que vê a Zambelli quase que como um câncer de quem deve ser mantido à distância, entregue à própria sorte, sem relevância política para o seu próprio grupo, e uma volta que seria não só pela prisão, mas também um fracasso político retumbante do qual nenhum bolsonarista quer se aproximar. E isso diz mais sobre o grupo político dela do que sobre a Carla Zambelli propriamente. E se a gente olha, né, Josias, o que que é a Carla Zambelli na política brasileira e agora esse episódio que ela está enfrentando, né? Ela agora nessa audiência falando que está passando muito mal e chora muito. Ela já falou várias vezes que tem depressão muito forte, mas quando fugiu para a Itália também fez vídeos mostrando que estava firme, que era muito injusta, que estava sendo perseguida por Alexandre de Moraes. Como é que você vem acompanhando e analisando esse caso de Carla Zambelli? Algo subiu à cabeça da Carla Zambelli quando ela fugiu para a Itália. E não foi nada parecido com bom senso. Foi a ilusão de que poderia se esquivar de uma sentença irrecorrível de 10 anos de cadeia. E aos pouquinhos, a Carla Zambelli vai percebendo que a ilusão lhe subiu à cabeça pelo elevador de serviço. Ela é submetida a uma Sim. realidade que talvez fosse mais leve se ela tivesse permanecido no Brasil. Ela já estava ensaiando esse discurso aqui no Brasil. Antes mesmo de condenada, numa entrevista, ela estava em São Paulo, quando concedeu essa entrevista, ela já dizia que tinha muitas comorbidades, que não poderia suportar a realidade de uma cela, de um presídio, e sabemos todos que no Brasil esse tipo de argumento costuma vingar, não é? O Fernando Collor, condenado também como ela no Supremo, passou lá algumas horas em cana e logo saiu, porque apresentou lá uns atestados médicos e hoje está desfrutando lá de uma prisão domiciliar. Não é? O mesmo se daria, não tenho nenhuma dúvida disso, com a Carla Zambelli. Se ela demonstrasse as suas precariedades de saúde, o tribunal logo se compadeceria dela, muito provavelmente a enviaria para uma prisão domiciliar. Então ela foi para a Itália, imaginando que teria lá condições especialíssimas, e está verificando que não é bem assim.
E aí chega toda chorosa e diz que está com problemas de depressão, tem lá um problema que demandaria um tratamento especializado e que não está tendo esse tratamento na cadeia. Ela está com a pretensão de obter uma prisão domiciliar ou até a liberdade, que é responder em liberdade para saber até se vai ou não ser extraditada para o Brasil. O que resta, Fabiola, a Carla Zambelli, no momento, aparentemente, o judiciário da Itália não vai tratá-la como uma italiana, embora ela tenha dupla nacionalidade. Vai considerar que todo o histórico dela faz com que prevaleça, ainda que na Itália, a sua nacionalidade original. É brasileira, vivia no Brasil até fugir, trabalhava no Brasil, tinha família no Brasil, não tem nada a ver com a Itália, senão um registro de que tenha também a cidadania italiana. Há casos em que, em situações análogas, o judiciário italiano mandou de volta o criminoso para que cumprisse pena no Brasil. Então resta ela agora sonhar com um privilégio que lhe seja concedido pelo governo italiano, que é um governo conservador, o governo da Meloni, que é conservadora como ela, e é preciso saber se o governo italiano, porque a palavra final na extradição não é do judiciário, será do governo italiano. Então, a Carla Zambelli ainda confia em que vai obter essa concessão política do governo da Itália. Agora, até lá, ela vai comer o pão que o Tinhoso amassou, provavelmente, numa cadeia que ela não ralaria se estivesse no Brasil. Então, fugiu, faltou-lhe inteligência, faltou-lhe percepção e sobrou ilusão. Então, ela agora está amargando um erro. Foi, para ser muito claro, Fabiola, foi uma burrice essa fuga da Carla Zambelli. Ela, permanecendo no Brasil, provavelmente já estaria em prisão domiciliar, estaria aguardando pela progressão de regime. Logo, logo iria para o semiaberto, em seguida no aberto, cumpriria a sua pena, porque não é razoável que não cumpra. Agora está aguardando um novo julgamento no Supremo. Aliás, será condenada novamente por aquela cena grotesca em que ela saiu de arma em punho, correndo contra uma pessoa aí pelo bairro Chique dos Jardins, em São Paulo, né? Então terá uma nova condenação, provavelmente será extraditada, se não obtiver essa condescendência política do governo italiano, e aí não terá as concessões, porque sendo uma fugitiva, muito improvável que o judiciário a trate com condescendência, o judiciário brasileiro. Então ela tem que rezar agora por mais essa concessão política. Do ponto de vista jurídico, aparentemente o judiciário italiano não está muito disposto a fazer concessões a Carla Zambelli, não. Marcou-se agora para o final do mês uma perícia médica para verificar se ela está tão mal assim que não possa permanecer na cadeia. Se estiver, provavelmente vai para a prisão domiciliar. Do contrário, continua em cana, Fabíola.